Nesse vídeo vamos ver alguns instrumentos cirúrgicos que são utilizados na dermatologia, para cirurgia dermatológica. Instrumental é todo o material utilizado na realização de intervenções cirúrgicas, na retirada dos pontos, nos exames, tratamentos e curativos. Primeira coisa, vamos lembrar quais são os tempos cirúrgicos. Então nós temos aqui a diérese, que é o momento do rompimento dos tecidos, usando alguns instrumentos cortantes, como o bisturi e as tesouras. Depois, segunda etapa, a hemostasia, é o processo de deter o sangramento da etapa da diérese. Depois nós vamos para a terceira etapa, que é a exérese, que é o tempo cirúrgico principal. E por último, a síntese, que é a união dos tecidos. Então vamos lá, vamos para as imagens. Cabo do bisturi. Tem uma extremidade para fixação da lâmina e o cabo para segurar. Esse é o número 3, um dos mais utilizados na dermatologia. E essas são as formas de empunhadura, como segurar o bisturi. Então a gente pode segurar assim como um lápis ou como uma faca com o indicador posicionando em cima para dar mais precisão. As tesouras, elas podem ser retas ou curvas, com a ponta delicada ou romba, e podem ter a borda lisa ou serrilhada. Essa é uma tesoura de íris, essa é a íris curva, ela é utilizada para corte, para dissecção. A ponta dessa é uma ponta delicada e a gente segura a tesoura dessa maneira, acompanhando a curvatura da mão. Existe também a íris reta, que é essa daqui. Essa é uma íris reta com a ponta delicada. Ela pode ter a ponta romba quando a gente quer machucar menos o tecido na dissecção. Essa daqui é uma tesoura de Goldman Fox. Ela tem esse formato um pouco diferente da tesoura de íris. E essa aqui especificamente tem uma das bordas serrilhadas, vejam ali no zoom, para corte de tecidos mais grosseiros. Essa daqui é uma tesoura que eu gosto muito, é a tesoura de Stevens. Essa é uma tesoura de Stevens curva com a ponta delicada. Ela é bastante precisa e muito útil para dissecção delicada. E essas últimas são tesouras de maio, elas são mais robustas, são mais traumáticas, então para corte mais grosseiro, boas para corte de fios e de gases. Também tem a tesoura de Metzenbaum, que é muito boa para dissecção. E duas tesouras que estão aqui em ilustração, a de Castro Viejo Vanas, muito útil para corte bem delicado, como de seringomas. E a da direita é uma tesoura de Spencer, que tem uma indentação para retirada de pontos. As pinças de preensão. Nós temos a anatômica, que é a pinça tradicional, a pinça normal, né? Aquela que tem a ponta com uma serrilha para fixar melhor o tecido. A dente de rato, que tem esse dentinho que se encaixa, né? Ele encaixa bem um dente no outro, então ele fixa bem o tecido, fica menos traumático para pinçamento da pele. E a Addison. A Addison pode ser com ou sem dente, essa é uma Addison com dente de rato, tá ali o dentinho dela bem delicado. Na parte de hemostasia, nós temos a pinça mosquito ou Halsted, curva ou reta. As pinças mosquito ou de Halsted têm estrias em toda a extensão da ponta, então ela prende bem o tecido. Diferente da pinça Kelly, a Kelly tem a serrilha somente até uma parte da ponta. E essa, uma outra pinça que daí já não é mais da hemostasia, é uma pinça de Kosher. Ela tem a ponta toda com estrias e esse dente para preensão melhor dos tecidos. Essa é uma pinça de Backaus, muito útil para prender campo cirúrgico e também pode ser utilizada para segurar o fio do cabo do bisturi eletrônico. E aqui um gancho de Gillis, que serve para a gente segurar a peça, afastar, aproximar na hora da dissecção. Essa é uma pinça de Pean, ela tem a ponta mais robusta. Uma dica aqui é utilizar ela para asepsia do campo operatório. Eu gosto de dobrar a gaze em 4 partes e depois fazer como se fosse uma trouxinha, dessa maneira, fazendo uma bolinha de gaze. E aí eu prendo com a pinça Pean e utilizo para fazer a asepsia do sítio operatório. Na etapa de síntese, nós temos as agulhas. Geralmente utilizamos as agulhas curvas. Aqui tem o formato da ponta da agulha, isso vem na embalagem. E que mais são utilizadas para fechamento da pele são as curvas triangulares com corte invertido. Então tem aqui esse desenho de um triângulo, que significa que a ponta é triangular. Olhem nessa agulha, ela é muito maior do que
nós utilizaremos na cirurgia dermatológica, mas é para mostrar essa ponta triangular. E a parte do corte, que é na borda externa da curvatura. Assim não tem perigo da gente cortar o tecido próximo da incisão e acabar rompendo e perder aquele ponto. As agulhas que têm esse círculo aqui são as que têm a ponta cilíndrica, uma pontinha mais arredondada. Vejam aqui na agulha como que é a ponta dela, ela não tem aquele formato triangular e são agulhas mais atraumáticas, então para tecidos mais frágeis. Na embalagem nós temos as informações da agulha e do fio. Então nós temos o formato da agulha, como que é a curvatura dela, como que é a ponta. Temos o tamanho da agulha, então a extremidade é a outra, né, ali medida em milímetros. Temos as informações sobre o fio, então por exemplo aqui temos o tamanho do fio, que é de 45 centímetros, e o diâmetro, 4 zeros. Quanto menor o número de zeros, mais grosso é o fio. E aqui mostrando o material, qual que é o material do fio e se ele é absorvível ou não. Para entender bem como que é a curvatura da agulha, essa agulha ela é de 3/8. Se ela fosse 3/9, 3 agulhas formariam um círculo, então vejo que ela é um pouquinho maior do que 3/9. E essa é uma agulha que é de meio círculo, dá para ver ali que ela forma bem a metade de um círculo. A curvatura, ela se mantém, então vejo aqui de diferentes tamanhos, mas todas agulhas de 3/8. Os porta-agulhas têm a alça ou empunhadura, a catraca ou a cremalheira, que é onde ele trava, a articulação e a ponta. Na ponta, ele pode ser de vidia ou o normal. Vidia significa como diamante, é um metal duro, geralmente é o tungstênio ou titânio, que tem um ligante, e ele dá dureza e resistência à ponta do instrumento. Pode ter no porta-agulha, na tesoura. E a gente pode segurar o porta-agulha apoiado assim na mão, para ficar mais fácil a movimentação, ou da maneira tradicional, com o anelar e o polegar. Existem vários tipos de porta-agulha. Esse que está na minha mão à direita é o porta-agulha de Olsen-Egger. Ele já tem a tesoura junto, então você pode dar o ponto e já cortar o fio. E o anterior é o porta-agulha de Maio, que é o mais tradicional. Organizamos a mesa com o paciente à direita, seguindo no sentido horário, de acordo com os tempos cirúrgicos. Dividimos em quadrantes e aí vai diérese, hemostasia, exérese e síntese. O último quadrante é reservado para os materiais especiais, como ali a pinça de PA, o cabo do bisturi eletrônico, bacaus, ganchos. Vimos aqui então os principais instrumentais cirúrgicos utilizados na dermatologia. Existem muitos outros, alguns auxiliares como a cureta dermatológica, o punch, a pinça relojoeiro, a pinça Alice, que tem um denteamento fino, boa para tração dos tecidos, a de Collin, que é utilizada para pinçar órgãos, mas pode ser usada também na antisepsia, assim como a PA, a agulha estilete, que pode ser a de Nocor, de Milium ou a de Doris, que é utilizada para subcisão, a tentacânula, a pinça de Calásio e o descolador Freer, que pode ser utilizado na cirurgia ungueal. Eu espero que isso sirva de um bom resumo, que vocês possam consultar, assistam mais vezes, anotem o que acham interessante para que vocês possam revisar sempre que necessário. Vamos conhecer o básico das técnicas de sutura. Uma das opções que existe para a etapa de síntese dos tempos cirúrgicos. Síntese é a etapa de união dos tecidos, é quando a gente finaliza o tempo operatório. Os objetivos da sutura são 4, principalmente. Evitar a infecção da ferida, promover a hemostasia, diminuir o tempo de cicatrização e favorecer um resultado estético. Existem alguns requisitos a serem cumpridos para que a nossa sutura tenha um resultado bom. Por exemplo, asepsia adequada, que as bordas da incisão sejam regulares, que tenha uma boa captação das bordas e uma boa hemostasia, evitar o espaço morto, realizar a sutura por planos, utilizar a técnica adequada, evitar isquemia e evitar a presença de corpos estranhos e, com certeza, utilizar o material apropriado. Vamos começar vendo como prender a agulha no porta-agulha e depois alguns exemplos de pontos. A gente prende a agulha no porta-agulha a 1/4 posteriormente ao fundo da agulha. O ponto simples. Da epiderme, a gente atravessa para a derme, passa a agulha para o outro lado
e daí da derme para a epiderme. Para fazer o nó, posicionamos o porta-agulha entre os dois fios, alçamos 2 vezes para que o fio não corra, que o nó não corra, aproximamos, damos o segundo nó, sempre formando o nó verdadeiro, dessa maneira que ele fique organizado, e o terceiro nó, um nó de segurança. Corta o fio de uma maneira que fique fácil de retirar depois. E se não quiser usar o porta-agulha, a gente pode fazer o nó com a mão. Esse primeiro nó é o nó de sapateiro, é um nó mais simples. A gente faz o primeiro nó com 2 alçadas, o segundo nó e o nó de segurança, o terceiro nó. Numa maneira aqui mais lenta, ó, a gente joga o fio com o indicador e puxa do outro lado e joga de novo para fazer a segunda alça do primeiro nó. A gente utiliza apenas o indicador, não é para usar o polegar nem para passar o dedo por dentro do fio para puxar. Esse é o nó de Cushing, que a gente utiliza já todos os dedos da mão dominante. Ele é um ponto bastante útil para fazer em cavidades, quando a região do nó vai ficar muito profunda, porque a gente consegue empurrar o nó até lá embaixo com o indicador. Esse é o ponto simples invertido, útil para fechamento por planos. A gente faz com que o nó fique para baixo, para ele ficar sepultado. Sempre é importante que as 2 pontas do fio fiquem do mesmo lado da alça, não pode cruzar. E aí faz o nó e na hora de cortar os fios, corta muito rente para o nó ficar lá sepultado. O ponto Donati é o famoso longe, longe, perto, perto. Ele começa como um ponto simples, passa para o outro lado e ele volta, a gente vira a agulha e retorna para o lado inicial, só que pegando muito na borda da incisão, deixando muito pouco tecido. Esse ponto ele dá um resultado estético muito bom, porque ele everte bem as bordas da epiderme e tem uma ação hemostática muito boa. E uma variação é o ponto Semidonati. A gente pega a epiderme e na outra borda, em vez de sair na epiderme, a gente sai na derme superficial. Depois a gente vira a agulha e sai bem na bordinha da extremidade do lado de lá. Então esse é o Semidonati. Falando em hemostasia, um ponto bem útil é o ponto em X. Ele entra de um lado e sai do outro, e daí entra no lado inicial e sai do lado final novamente, e forma um X. Também é possível fazer o X ficar para dentro da incisão, e aí o nó vai ficar paralelo ao corte. Esse é o ponto em U, a agulha passa paralela à incisão. E esse é um ponto extremamente útil, que é a roldana. A gente entra com bastante tecido e sai com pouco, e depois entra com pouco no lado inicial da sutura e sai com muito no segundo lado. Ele é um ponto que aproxima bem bordas onde há tensão. E alguns pontos contínuos, esse é o chuleio simples ou o simples contínuo. A gente faz um ponto simples inicial, mas não corta o fio e vai passando a agulha de borda a borda, sempre na mesma distância de um lado e do outro e na mesma altura, pegando o mesmo tanto de tecido, e vai fazendo esses pontos simples sem dar o nó e sem cortar o fio. Ele é um ponto que diminui muito o tempo cirúrgico, mas não é útil em áreas que têm potencial de infecção ou áreas de muita tensão. Esse é o ponto chuleio ancorado, ele é um ponto contínuo também, e a gente passa o fio por dentro da alça que ele forma. Ele é um ponto que aproxima melhor as bordas. Para áreas onde tem mais movimento, pode ser muito útil, mas vale também o cuidado com a infecção. E esse é o ponto intradérmico. A gente pode fazer um nó inicial ou deixar a ponta solta e prender depois com uma fita microporada e passa a agulha na parte dérmica. Esse é um ponto que não pode ser feito em áreas de tensão ou de muita movimentação, ou se a gente não fez uma sutura por planos. E a gente finaliza saindo na epiderme e traciona o fio para aproximar as bordas. Vimos algumas técnicas de sutura, exemplos de pontos, num modo acelerado para caber dentro do tempo do vídeo, mas é importante que vocês aprofundem esse conhecimento e entendam os tipos de fios, quais fios são mais utilizados, qual a característica de cada um, e tenham em mente que ter boa técnica com conhecimento e prática, treinamento, é o que vai fazer com que consigamos bons resultados cirúrgicos.